Fala, galerinha do Dominantes Online. Mais uma aulinha de química, tá? Mais uma aulinha de propriedades coligativas, só que agora uma aulinha de exercícios. Onde eu trouxe 3 questõezinhas de vestibulares para a gente trabalhar esse conceito, né? Como ele é aplicado, como ele cai às vezes em questões. Olha só. A primeira questão fala o seguinte: a presença de nanomateriais é bem perceptível no cálice de licúrgios, que muda sua coloração, passando de um verde para um vermelho quando exposto à luz branca. Aí você tem um cálice que está preto e branco, mas é como foi dada essa questão no vestibular. É interessantíssimo isso. Continuando, isso ocorre devido à presença de nanopartículas de ouro e de prata na composição do vidro do cálice. Admitindo o comportamento ideal de uma solução aquosa não coloidal contida no cálice, formada por 200 ml de água pura e por nanopartículas metálicas de ouro e de prata, solutos não eletrólicos que se desprendem da parte interna sob a pressão de 1 atm, e com base nos conceitos, ainda tem que avisar, olha, essa questão é de propriedades coligativas. Estou brincando, é porque geralmente as questões não costumam avisar, mas aqui, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A temperatura de solidificação da solução aquosa é maior do que a do solvente puro. A temperatura de solidificação de uma solução aquosa, não estou falando nem dessa agora, de qualquer solução aquosa, ela não vai ser maior do que o do solvente puro. Para quem não sabe, o efeito é chamado de crioscopia, como a gente já viu, pega lá outras aulas, quando você adiciona um soluto em solução aquosa e ele não é volátil, a tendência é diminuir o ponto de solidificação, diminuir a temperatura de congelamento. E a outra é, a temperatura de ebulição da solução aquosa é maior do que a do solvente puro. Aí sim, é o fenômeno chamado de ebulioscopia, tá? A densidade da solução é menor do que a do solvente puro, geralmente é maior, tá? Geralmente é maior a solubilidade, mas você não pode fazer uma associação direta. A pressão de vapor do solvente na solução é maior que na água pura sobre a mesma temperatura. A pressão de vapor, né, que é a tonoscopia, o primeiro dos efeitos, ela diminui. Quanto mais soluto em solução, menor a tendência do material a ir para o estado gasoso, menor a pressão de vapor que o material tem, tá? Então está errado também. E a elevação de temperatura de solidificação da solução não depende da natureza do soluto. Mas não é elevação, tá? Aqui a frase está bonita. Se fosse elevação da temperatura de ebulição, ficaria bonita, ficaria uma afirmação chique. Mas não é o caso, tá? A resposta também está errada. Então aqui ele está só literalmente falou um texto sobre a questão de um processo que pode ser envolvido com propriedades coligativas, mas a questão específica nem precisava conhecer o que está passando nesse cálice, tá? E aí a gente passa por uma outra que fala também sobre outros processos. A dessalinização da água do mar é um processo que transforma a água do mar em água potável, retirar o sal, e garante o abastecimento de milhões de pessoas no mundo. Abaixo são descritas algumas técnicas que são empregadas nesse processo. A primeira é o aquecimento da água do mar, e aí é o aquecimento por evaporação. Você retira a água e mantém a água concentrada em sal depois. O segundo procedimento é o resfriamento dela até a formação de gelo. E aí o composto, que é o gelo, né, a água congelada, é essencialmente água, o sal ele não entra, não vai ser formado junto com o gelo. E a terceira é a passagem da água do mar por uma membrana semipermeável, através de uma aplicação de pressão elevada. Isso que está a história agora. Essa ideia de aplicar uma pressão elevada é forçar a osmose em sentido inverso, porque a osmose vai sempre tender a passar o solvente para onde está menos dissolvido, para onde tem menor pressão, tá? E aí a pressão é maior
né, aonde tem uma solução salgada. Se você força o solvente a ir para onde tem menor concentração, mudando a pressão sobre o sistema, você faz um sistema invertido da osmose que a gente já aprendeu, que é a osmose reversa, tá? Então aqui, ó, tudo que fala sobre osmose reversa seriam a letra A e a letra D. E aí ele fala o seguinte: as propriedades coligativas que estão envolvidas em cada um deles. Vamos lá. Peraí, mas você está falando das propriedades coligativas? Interessante, tá. A primeira coisa, aquecimento da água do mar. Aquecimento da água eu vou pensar num ponto de ebulição. A mudança de ponto de ebulição é conhecida como ebulioscopia, tá? O resfriamento é chamado de crioscopia, certo? E aí a gente já falou que é o caso de osmose em si, tá? E se você reparar, você nem precisava da osmose reversa. Se você pegar ebulioscopia e crioscopia, não tem nem a osmose reversa aqui. Bom, resposta é letra A. Bruno, aqui poderia ser tonoscopia? Pode, mas ele não está falando só da pressão de vapor, ele está falando especificamente da ebulição do material, tá? Se é especificamente da ebulição do material, é ebulioscopia. Tá? E para fechar uma questãozinha, onde a gente trabalha um pouco mais quantitativamente, ele fala o seguinte, essa da UDESC. Um aluno de química encontrou 5 frascos da bancada. Essa questão é ótima, porque ela vai fazer vários testes, achou 5 frascos e vai fazer testes para descobrir quem é quem, né? O frasco seria utilizado em experimentos sobre propriedades coligativas e apresentam descrições de acordo com a tabela abaixo. E aí eu sei que o frasco 1, eu já sei quais são, nem é o caso. Analisando a descrição dos frascos, o aluno chegou à conclusão de que a ordem crescente de temperatura de congelamento das soluções é... Pausa. Vamos lá. Temperatura de congelamento. E estou falando de ordem crescente, então é da menor para maior. Então, aquela que terá menor temperatura de congelamento é aquela que tem um efeito mais evidente. E o efeito de abaixamento da temperatura de congelamento é proporcional à quantidade de partículas em solução. Como a gente vai visualizar isso? Ácido clorídrico, glicose, solução de cloreto de magnésio, cloreto de potássio e cloreto de cálcio. Quando for uma solução iônica, uma solução que gera íons, você vai separar esses íons. HCl é H+ e Cl-. Então a concentração não é de 0,1 mol por litro. A concentração de partículas é vezes 2. Então é 0,2 mols por litro. Por quê? Porque tem 0,1 de H+, 0,1 de Cl-. Tá? Glicose não acontece nada, é vezes 1 mesmo, é 0,5. Então, da glicose ainda está ganhando. Do cloreto de magnésio, cada cloreto com sai separado. Então, são 3 partículas. Então, aqui é vezes 3, é 0,3 vezes 3. Cloreto de potássio é vezes 2, igual ao caso de cima, 0,4. E o cloreto de magnésio, ótimo. O cloreto de cálcio são 3 partículas também, vezes 3 dá 0,6. Então, na ordem, a substância que vai ter uma maior interferência é a 5. Então, a temperatura de congelamento menor é essa. Acabou, né? A única que começa com 5, né? Depois da 5 é a 2. Depois é a 4. 5, 2, 4, 3, 1. Tá certo. Resposta, letra D. Quando eu trabalho com solução iônica, como por exemplo aqui, eu tenho que lembrar que é cálcio 2+, mais 2 Cl-. Isso significa que são 3 partículas. 3 partículas aqui, ó, vai ser H+, mais Cl-, tá? Esse cara sofre ionização em meio aquoso, então são 2 partículas. Ok? Tranquilo? Fechamos mais uma aulinha de exercício e aguardo vocês em uma próxima aula. Tá? Fui!